responderá perguntas sobre seus escritos seminais, ou seja, a respeito de textos publicados nas décadas de 60 e 70 e um pouquinho no início da década de 80. Os primeiros desses textos se encontram em seu livro de estreia, que está aqui escondidinho e que é raríssimo, nem na estante virtual ele está circulando mais, ou se aparece lá por uma fortuna, intitulado Por que Literatura? E a gente sabe que 1966 era um momento bastante carregado da vida intelectual brasileira. O redesamento experimentado no resto do Ocidente entre o estruturalismo e a crítica de fundo marxista reverberava de maneira especialmente pesada entre nós. A ditadura levava críticos, poetas e prosadores a pensarem com tal afinco na necessidade de se pragmatizar a criação, que muitos resvalaram para o que se chamou de patrulha ideológica. Luiz enfrentou neste livro a problemática, dividindo-o em uma parte teórica e outra analítica. Na primeira parte, a teórica recorreu a Sartre e Lukács, com os quais ele tabulou um diálogo em que já demonstrou bastante personalidade. Aproveitou do filósofo francês a noção de imaginário, mas não como capaz de anular, e sim de suspender o real. Dessa maneira, preservou o vínculo entre arte e mundo. Recorreu às reflexões do teórico húngaro, do Lukács, portanto. Entretanto, contestou o realismo crítico, a seu ver asfixiado e asfixiante por se tratar, em última análise, de um realismo lógico. Eliminou, dessa forma, qualquer nexo determinista entre realidade e criação. Esse movimento pendular de desbaste das bases teóricas lhe possibilitou tratar da ficção nacional reconhecidamente de qualidade. Na seção analítica, abordou 3 romances emblemáticos das buscas formais e temáticas empreendidas em nosso território, uma vez baixada a poeira modernista. São Bernardo, de 1934, Grande Sertão Veredas, 1956, e A Paixão segundo GH, 1964. A sequência cronológica corresponde a um crescimento de desreferencialização que, contudo, não se apresentou como marca de progresso ou qualidade. Se Graciliano Ramos e Guimarães Rosa foram encarados sem reservas, Clarice Lispector mereceu aplauso, mas foi desafiada a desenvolver plenamente seu potencial. Para entrevistar o Luiz sobre Por que Literatura, este livro inaugural, nós convidamos Letícia Malar, professora emérita da UFMG. No final do ensaio introdutório do livro Por que Literatura, Luiz Costa Lima, inspirado em Osman Lins, critica o ensino da literatura nos cursos de letras. Adjetiva-o de florido e ineficiente, levando o aluno ao desinteresse pelas aulas. E mais, faz com que o estudante confunda a qualidade de uma obra com a expressão vaga de temas gerais. Na opinião de Costa Lima, o que permanece e o que mudou nesse ensino depois de meio século? Então, embora não saiba onde andam os cisnes, os cursos de letras continuam entre nós o patinho feio de nossa universidade. Analisar por que assim sucede, exigiria um tempo de que aqui não disponho. Bastará então dizer que tais cursos assentam em uma visão historicista, quer dizer, em que tudo se lastreia
por um aspecto histórico. Então, tais cursos permanecem como o nosso patinho feio, porque eles assentam em uma visão baseada fundamentalmente na história, com eliminação da análise textual, assentam em uma visão historicista que não é mais cabível. Nesse mesmo ensaio, Luiz afirma estar escrevendo para o futuro, ou seja, para um tempo em que todos os professores possam trabalhar pela conjunção do nosso povo com a cultura. Luiz acredita que esse futuro já chegou. Como vê essa questão no Brasil de hoje? Lamentavelmente, o processo da ditadura áspera, democrática em que nos encontramos voltou a retardar essa conjunção. Hoje, em vez da conjunção povo-cultura, nos encontramos numa queda constante. A cada semana desenvolvida, nos encontramos em pleno abismo. Sua análise do São Bernardo de Graciliano Ramos é operacionalizada através da reificação, categoria marxista, relida por Lukács, mas introduzida nos estudos literários por Lucien Goldman, acho. Seria correto dizer que o Costa Lima, dos 30 anos de idade, iniciou suas reflexões como teórico literário pelo viés goldmaniano? Caso afirmativo, o que o fez mudar de percurso e quanto? Não terá sido efetivamente pelo viés Goldman que eu comecei minha reflexão sobre literatura, mas sim a partir do que servia de base para ele, ou seja, Lukács. Acrescento ainda que o Lukács que eu conhecia no final da década de 60 não estabelecia ainda a distinção entre o Lukács jovem, que era simplesmente brilhante, e o Lukács retardado do stalinismo. O ensaio sobre Grande Sertão Veredas trabalha a questão da ambivalência formatada em diversas plataformas, quase como reflexos maiores da transgeneridade de Diadorim. Em sua trajetória teórica, Costa Lima voltou outras vezes a Guimarães Rosa. Sua leitura do realismo cósmico de Rosa, em Por que Literatura, permanece a mesma ou sofreu transformações? Eu diria, muito esquematicamente, que sofreu grandes transformações e nada do que eu escrevi sobre Guimarães Rosa me satisfaz hoje. Espero que eu ainda tenha tempo de vir a escrever efetivamente sobre Rosa. Estruturalismo e Teoria da Literatura, que é de 1973. E se trata da tese de doutorado do Luiz, orientada por Antônio Cândido. Neste livro, o Luiz empreendeu o seu primeiro grande deslocamento até a Grécia, para inventariar as tentativas feitas desde a antiguidade para se dar conta do fenômeno literário. O levantamento incluiu desde Platão e Aristóteles até Kant e Hegel, desde os formalistas russos até o Círculo Linguístico de Praga, para chegar a dois esteios de seu pensamento: o estruturalismo levi-straussiano e a estética da recepção. Quem enviou algumas perguntas sobre estruturalismo e teoria da literatura foi Adriano Lobão Aragão, professor do Instituto Federal do Piauí. Eu gostaria de saber o que restou da presença do estruturalismo em seus trabalhos posteriores. Eu diria, a pergunta é oportuna porque nunca me dei ao trabalho
de tentar resgatar alguma coisa. Quando, ao contrário, eu verifico que esse lastro da leitura de Lévi-Strauss tem sido fundamental para o que eu tenha feito. Não que expressamente as ideias de Lévi-Strauss continuem presentes no bojo do que eu faço, mas sim como lastro, sem dúvida alguma. Aí, nesse sentido, eu até desenvolvo mais a resposta. A gente deve ter em conta que minha tese de doutorado, supunha todo o esforço de reflexão que se desenvolveu no Ocidente com base em dois focos, o foco francês e o foco alemão. Supõe toda essa reflexão que se desenvolveu entre os anos 60 e 90, que a partir daí passaram para os Estados Unidos e dos Estados Unidos chegou por aqui. Então, o fato de que o próprio nome de Lévi-Strauss raramente apareça, nem me lembro onde aparece no que eu escrevi posteriormente, ainda que o seu nome pouco apareça, ou sequer apareça, efetivamente eu sei que essa base serviu de fundamento para o que eu venho desenvolvendo depois. Aproveito para um pequeno adendo. Como indica o nome do meu orientador, Antônio Cândido, a tese foi apresentada na USP. E hoje eu devo me dar por feliz em ter passado. Porque a tese foi defendida, se eu não me engano, em 73, eu acho que sim. Nos anos 70, não apenas, coincidentemente à ditadura, a USP foi o bastião de resistência à ditadura que então vivemos. Extremamente louvável isso. Mas tal resistência se endureceu no sentido de que havia duas correntes apenas para os professores da USP. Ou uma adoção marxista, tout, ou então era uma posição, se tomava as posições outras como de adoção, de adoção para a ditadura que nós vivíamos. Como eu nunca acreditei em cartilhas, a minha leitura do marxismo nunca foi uma leitura ortodoxa. Isso se refletia, quando da defesa, na extrema dificuldade que eu tive com a minha banca. Raramente alguma questão levantada pela banca era interessante, mas, em comum, as questões todas diziam respeito ao fato de ter me atrevido a apresentar uma tese sobre o estruturalismo ali. Tá? Então, eu acho que basta isso como esclarecimento. Adotando Claude Lévi-Strauss como uma das principais referências para a obra Estruturalismo e Teoria da Literatura, eu gostaria que comentasse sobre a sua relevância para a teoria narrativa e se a concepção de mímese guarda alguma influência dos postulados de Lévi-Strauss. Eu acredito que, diante dessa pergunta, eu posso desenvolver um pouco o que eu já dizia em relação à primeira. Sem dúvida alguma, a obra antropológica de Lévi-Strauss é fundamental para uma teoria da narrativa, tal como veio a se desenvolver.
Mais especificamente em relação ao problema da mimesis, eu diria, desde o Antropologia Estrutural, do Lévi-Strauss, e repito, isso que eu estou dizendo aqui, eu nunca cheguei a escrever. Então, por isso mesmo, talvez seja importante reconhecer o meu débito ao antropólogo. Ainda que, na obra do Lévi-Strauss, eu acredito que nunca o termo mimesis apareceu, sua análise, por exemplo, da pintura corporal indígena brasileira, sua leitura da pintura corporal e sua análise dos mitos impediam qualquer concepção de mimesis como imitação. Então, nesse sentido, como toda a minha busca, quer dizer, o conceito básico que eu tenho procurado desenvolver nessas décadas todas tem sido o conceito de mimesis, neste sentido, a presença de Lévi-Strauss se faz implicitamente presente. A presença dele se faz implícita no que eu tenho desenvolvido. Até que ponto a necessidade de conceituar o que seja mímese à luz de determinada teoria, o que seja ficção, o que seja história, interfere no próprio conceito de literatura? E dentro de um âmbito mais particular, a maneira como você conceitua literatura se modificou de 1973, época da publicação de Estruturalismo e Teoria da Literatura, até os dias atuais? A pergunta fundamentalmente diz respeito, supõe um prolongamento da resposta ao meu livro de estreia. O meu livro de estreia, por que literatura? A interrogação eu eliminava porque eu pensava, se você já escreve em língua portuguesa por que separado, para que ainda acrescentar uma interrogação? A separação da por que já supõe uma interrogação. Não é? Então, essa é a prova mesmo de como o meu livro de estreia já não me satisfazia aqui em 73, está em que a pergunta seja reiterada agora. E vai continuar reiterada por tudo que eu faço. Os capítulos que eu acredito mais interessantes do que eu tenho feito sobre o problema da mimesis se encontram em um livro recente, deste ano. O livro em questão chama-se Mimesis e Arredores. Em vez de lhes dar uma resposta efetiva, positiva, etc., etc., eu diria apenas a questão da mimesis está na base de toda a interrogação acerca da literatura. Eu diria, o termo literatura não é por acaso, é um termo extremamente vago. Então, em síntese, eu diria, se o termo literatura é um termo vago, insuficiente, etc., etc., ele exige um deslocamento no que se lê literatura, há de se entender que 2/3 dela compõem a ideia de ficção. O que a ideia de ficção apresenta de novidade em relação ao tom vago do termo literatura? O que? Eu diria, ficção supõe basicamente uma invenção verbalmente cumprida, verbalmente realizada. O termo ficção cobre por inteiro a ideia de literatura? Não. Há uma pequena parcela da literatura que, dizendo respeito à tessitura verbal propriamente dita, entretanto, essa tessitura verbal não se realiza ficcionalmente. Em 1974, portanto já no ano seguinte, o Luiz lançou A Metamorfose do Silêncio, que apesar de se apresentar como prolongamento do livro que o precedeu, isto é, de Estruturalismo e Teoria da Literatura, faz-se de 2 capítulos teóricos e somente então passa à parte analítica.
Essa conformação se mostra bastante significativa quando pensamos que nosso país se libertou nos campos da ficção e da poesia, da influência europeia, durante o modernismo, encontrou o tom de sua história literária com Antônio Cândido, e a partir da geração seguinte pôde se dar mais a teoria, digamos assim, bem grosso modo. Acontece que José Guilherme Belchior faleceu com apenas 49 anos, vítima de câncer. Haroldo de Campos destinou bastante tempo à própria criação. Alfredo Bose continuou o trabalho de cunho historiográfico. Silviano Santiago se dedicou cada vez mais à escrita de contos e romances, enquanto Davi Arrigucci Jr. e Robert Schwartz privilegiaram a elaboração de textos menos teóricos que analíticos. Enquanto isso, Luiz se manteve fiel a seu projeto e há bastante tempo é considerado o maior teórico da literatura em atividade no país. Quem vai conversar com o Luiz sobre a metamorfose do silêncio é Ednília Nascimento Cruz, que faz doutorado em estudos literários na Universidade Federal de Minas Gerais. No livro A Metamorfose do Silêncio, no tópico Realismo e Literatura, você traz uma substancial reflexão acerca do realismo e chama a atenção para o tratamento simplificado e raso dado a esse tema por analistas, críticos e historiadores da literatura de maneira geral, que se valem de adjetivos como realismo fantástico, realismo crítico, realismo alegórico ou realismo cósmico. E, no entanto, pouco teriam conseguido de ganho acerca do entendimento profundo dessa questão. Como você analisa a respeito do olhar da crítica na atualidade para com o tratamento do tema realismo na literatura brasileira? O tratamento dado pela crítica contemporânea ao problema do realismo continua tão ruim como sempre foi. Talvez seja a própria ideia de realismo que atrapalhe as coisas. Tá? Porque a ideia de realismo, como foi cultivada desde o final do 18, passando sobretudo para o 19, a ideia de realismo tem como base a ideia de reprodução, repetição da realidade. O problema já começa com o substancialismo da ideia de realidade. A realidade é o valor cultural. Realidade não é um conceito natural, como água, fogo, etc, etc. Então, se a ideia de realidade já é problemática, quando se fala então de realismo como reprodução da realidade, você automaticamente corta todo o lastro de invenção que a literatura, ou seja, que a ficção, na maior parte, como eu já tinha dito atrás, a maior parte da literatura cabe no conceito de ficção. Então, a ideia de realismo corta essa possibilidade de o analista, de o crítico, voltar-se para a inventividade da linguagem ficcional. Então, para dizê-lo em poucas palavras, eu lamento que eu ainda tivesse tanto escrúpulo em falar mal do realismo. Se fosse hoje, quer dizer, hoje eu nem sequer me refiro mais a realismo. Se me referisse, remeteria ao último ensaio do Mimes de Auerbach, em que ele mostra, a propósito de Virginia Woolf, mostra como a ideia de realidade ali já se distingue radicalmente da ideia de realidade em Balzac, em Stendhal e Flaubert. Sabemos o quanto a referencialidade influenciou o realismo dentro da criação literária brasileira,
sobretudo no que diz respeito às técnicas de representação utilizadas para atingir o efeito do real. Considerando que escreveu A Metamorfose do Silêncio anterior ao seu conceito de mimes de produção, o que mudou no seu modo de pensar? Diria muito esquematicamente que o problema todo começa com a ideia de referencialidade. Quer dizer, é óbvio, me parece que não é preciso tempo para que a gente se estenda sobre isso, é óbvio que toda invenção tem uma pequena base referencial. Não, a referencialidade começa pela própria vida do autor. Se a ficção nega a ideia de biografia, etc., etc., entretanto, toda e qualquer invenção tem uma base na própria vida do autor. Agora, não vamos querer fazer biografia para entender da obra. Simplesmente quem escreva, qualquer que seja o gênero que faça, sabe o quanto a sua vida influencia naquilo que você pensa. Então, o problema do realismo começa com essa base referencial existente, sim, mas que se apresenta por um componente. Que componente? O componente da verossimilhança. Então, toda invenção tem uma base verossímil, primeiro, mas essa base é muito pequenininha. Por que isso não é dito tão cabalmente pela nossa crítica, ainda quando de qualidade? Porque no nosso ensino nós não temos uma base de reflexão teórica. Na falta dessa base, então a crítica tende a prolongar indefinidamente ideia de referencialidade, forma de realismo, etc., etc. Chute tudo isso e comece tudo de novo. Tomando por base o seu ensaio, O Buriti entre os Homens ou O Exílio da Utopia, publicado no livro A Metamorfose do Silêncio, escrito em sua fase estruturalista, portanto, afinado com a tradição crítica do estruturalismo, você diz que, abre aspas, o real rosiano é uma paródia da utopia, fecha aspas. Como você vê hoje essa relação de tensão entre o tópico, o mito e a história nos textos de Guimarães Rosa? Bom, em primeiro lugar, quer dizer, se eu hoje pudesse reeditar meus livros dos anos 70, eu procuraria eliminar toda e qualquer alusão à forma de realismo. Vocês já entenderam por quê. Porque me parece falar em realismo utópico, realismo lógico, realismo cósmico, que estou me referindo a expressões que eu mesmo usava. Me parece que é simplesmente pôr um pano quente em algo escabroso, tá? Que só faz nos atrapalhar, em vez de nos ajudar. Diria, como eu não vou reeditar, como editor nem gostaria de reeditar esses livros, eu procuro explicar o que é que eu entendi aí então por realismo utópico, eu acho que era isso que eu dizia. Suponho que eu pensasse o termo utopia etimologicamente, utopos, quer dizer, sem lugar. Tá? Isso significa em oposição ao que eu chamava de realismo lógico. A expressão realismo lógico é difícil de ser tragada, porque à medida que eu falo mal dele, realismo lógico, quer dizer, em favor de um realismo dito utópico, à medida que eu faço isso, o leitor poderá pensar que eu estou defendendo uma narrativa mágica, uma narrativa fantástica, sei lá o quê. Não lógica, não é isso. Lógico e utópico significa simplesmente uma narrativa que está centrada em situações cotidianas, em situações da realidade. Tá? Só isso.
Então, muita coisa ali, no Metamorfose do Silêncio, era escrita sobre Rosa, que hoje me parece razoavelmente desnecessária. O que eu guardaria do ensaio sobre Corpo de Baile seria a própria tentativa de encadear logicamente o teor inventivo das novelas de Rosa. Tá? A obra do Luiz é perpassada pela honestidade intelectual. Expõe afinidades e discordâncias em relação aos demais autores, da mesma maneira que inclui autocríticas e assume eventuais correções de rumo, como vocês estão vendo aqui. Em 2010, o Luiz chegou a afirmar, neste livro que organizamos, Luiz Costa Lima, uma obra em questão, esta coletânea de entrevistas, ele chegou a afirmar que os textos que havia produzido antes da década de 80 eram meros exercícios de escrita e tinham importância apenas como parte de seu aprendizado. Acontece que dois orientandos seus, a Aline Magalhães Pinto, que está na coordenação deste projeto, e o Tiago Castanhan Loureiro, que se encontra ali, professor substituto aqui nós, eles discordaram de seu veredicto e em 2011 organizaram Escritos de Véspera, composto basicamente de ensaios publicados nas décadas de 60 e 70. A única exceção é Representação Social e Mimesis, de 1981, em que já se percebe a grande guinada dada pelo Luiz, desde o momento em que conheceu a estética da recepção e iniciou sua interlocução com Wolfgang Iser, como sabemos, um dos maiores teóricos do Ocidente do século XX. E eu vou me permitir fazer um parênteses, que o Hans-Ulrich Gumbrich, lá da Universidade de Stanford, ele me disse, numa entrevista que me concedeu quando eu estava lá sob a supervisão dele, que o Iser, que era um senhorzinho britânico, os olhinhos azuis, todo engravatado, ele não gostava do Brasil, não gostava do Rio, achava meio empoeirado, violento, quente. Mas ele dizia para o Gumbrich que adorava vir ao Brasil para falar sobre ficção com o Luiz. Porque no mundo somente ele e o Luiz sabiam sobre ficção. Quem vai conversar com o Luiz sobre Escritos de Véspera é o próprio editor do livro, Sérgio Medeiros, professor titular junto ao Departamento de Língua e Literatura Vernáculas na Universidade de Santa Catarina. Você faz o elogio da agudeza na poesia por meio da análise minuciosa de um poema de João Cabral de Melo Neto. Minha pergunta, no que consiste a agudeza poética, segundo essa tradição que você analisa? Eu entendo por isso, em relação especificamente à poesia de João Cabral, a ausência da ênfase no subjetivismo. Então, nesse sentido, a poesia de João se distingue radicalmente da poesia de Drummond. Não é nenhuma crítica à poesia de Drummond, mas apenas é uma questão de preferência. O subjetivismo presente em Drummond dá lugar a alguns poemas notáveis e a alguns livros lamentáveis. Quer dizer, os últimos livros de Drummond, com exceção de um, A Impureza do Branco, os últimos livros de Drummond realmente pode deixar de lado, por conta dessa contaminação subjetivizante. Tá? Então, nudez ou agudeza significa simplesmente ausência da ênfase no subjetivismo. Você fala, ao passar para a prosa, você fala do utópico em Guimarães Rosa. No que consiste essa prosa utópica? Eu diria, ao menos no entendimento que eu tenho hoje em dia, do que então escrevia,
eu entendo que é válido pensar-se numa utopia rosiana como passo para fora dos parâmetros do realismo. Quer dizer, a narrativa de Rosa tem um caráter utópico, como eu tinha dito já atrás, no sentido etimológico do termo de sem lugar. Sem lugar, por sua vez, não significa no ar, não. Sem lugar quer dizer sem referencialidade. Tá? Basta ler algum pequeno texto de Rosa para se verificar como há uma referencialidade evidente, relativa ao interior de Minas. Ninguém vai negar isso. Mas essa referencialidade diz muito pouco em relação à inventiva dessa narrativa. Você faz a seguinte afirmação: a poética da modernidade como que inverteu os fatores. A catarse é desprezível, o distanciamento, o desejável. Poderia comentar essa afirmação do seu ensaio? Se nós entendermos catarse como esteticismo, mas catarse não é esteticismo. Quer dizer, só que na leitura usual que se faz, assim sucede. Quer dizer, na leitura usual que se faz das obras, sobretudo na escuta de música, as pessoas costumam dizer: ah, que maravilha, como eu fiquei emocionado, e besteiras de tais. Né? Aí, nesse caso, a catarse realmente se torna desprezível. Então, ela não é em si mesma desprezível. Desprezível é o uso que se faz dela. Tá? Então, nesse sentido, quer dizer, se o seu uso esteticista a torna desprezível, nesse sentido, o distanciamento é desejável. Mas, se nega veementemente a primeira parte, a segunda parte da frase também é modificada. Você concordaria comigo que este conjunto de ensaios, né, da década de 1970 é uma boa introdução à sua obra, se considerava a sua obra, né, os textos mais atuais também? Tá, a última pergunta do Sérgio Medeiros eu acho muito correta. Na verdade, quer dizer, contra aquilo que eu mesmo afirmava em relação ao que escrevera no final dos anos 60 e 70, ao contrário do que eu tinha dito, jogando para escanteio tudo aquilo, quer dizer, essa seleção de textos, eu diria, serviria ou pode servir de introdução, na verdade, bastante válida em relação ao que eu tenho feito mais recentemente. Concordo plenamente com ele. Aproveito para, sendo a última pergunta, aproveito para uma pequena observação. Dal tem razão, quer dizer, e o que eu fiz aqui nesse espaço de tempo comprova isso. Dal tinha razão quando chamava a atenção para o teor de autocrítica que eu mantenho. A restrição se dá apenas em relação ao seguinte: não é que eu negue essa autocrítica, seria absurdo negá-la. Apenas digo, eu vejo com uma certa desconfiança a própria autocrítica que eu faço. Por quê? Porque autocriticar-se é uma maneira de chamar-se a atenção para o que se faz agora. Tá? Quer dizer, é um verdadeiro dilema. Autocrítica é alguma coisa positiva, mas cuidado com ela, para você não cometer erros como eu cometi em relação aos ensaios que o Sérgio editou e que a Aline e o Tiago tinham organizado.
autocrítica pode ser uma maneira de estabelecer parâmetros negativos que não são válidos, como pode ser uma maneira de se elogiar na sua presença no momento. Não presença corporal, não enquanto biografia, mas presença enquanto condição para os textos feitos nesse momento.